A ficção científica, ela tem esse hábito de virar realidade, né? Mas geralmente é aos pouquinhos. Só que hoje parece que a gente está dando um salto. A ideia de ter um robô humanoide em casa, sabe, ajudando nas tarefas, sempre foi coisa de filme. Mas a empresa 1X está dizendo que não mais. Eles estão comercializando o Neo, o primeiro robô humanoide feito para o lar com entregas prometidas já para este ano. E é um momento, assim, fascinante. O objetivo da nossa análise hoje é exatamente esse. É ir além daquele vídeo promocional, que é incrível, e tentar entender o que está por trás. A gente se baseou não só no marketing, mas também em umas demonstrações mais cruas, digamos. Vamos tentar desvendar a engenharia, a estratégia de negócio e, o que talvez seja o mais importante, as questões bem profundas que essa máquina levanta sobre o futuro da nossa casa. Exato. A missão é entender se a gente está diante de uma revolução na automação de casa ou, sei lá, de um experimento caríssimo e super invasivo. E para começar, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a aparência dele. Não é nada do que eu esperava. Definitivamente não. Quando a gente pensa em robô humanoide, a cabeça vai logo para o exterminador do futuro, né? Ou para robô de fábrica, aquele metal frio, todo rígido. O Neo, bom, ele parece que está vestindo um pijama. Sim, ele é macio, tem um rosto com expressões, é quase Fofinho. fofinho, é uma boa palavra. Me lembrou um pouco o Baymax daquela animação Operação Big Hero. A ideia de um robô almofada que é seguro por natureza. E essa escolha de design é totalmente deliberada, certo? Não é só pela estética. Não, é o pilar central da engenharia deles. Essa aparência macia é a principal característica de segurança. Por baixo daquele tecido não tem as engrenagens e pistões que a gente associa com robótica. O Neo usa uma estrutura de malha flexível e um sistema de polias com o que eles chamam de tendões artificiais. Tem uma cena na demonstração que mostra um close desses tendões se mexendo sobre o tecido. E é um contraste, assim, brutal com robótica tradicional. Mas espera um pouco. Usar tecido, materiais flexíveis, não parece meio... Frágil? Exato, frágil. Para um robô que, segundo eles, consegue levantar até 70 quilos. Como eles conseguem juntar maciez e força sem que ele se desfaça em alguns meses? Então, essa é a grande sacada da engenharia deles. O que o pessoal chama de soft robotics. Não é fragilidade, é resiliência. Pensa num atleta. Os músculos são macios, mas geram uma força absurda. A ideia é parecida. Essa estrutura absorve impactos. Agora imagina o robô da Tesla, o Optimus, que é todo rígido, operando na sua cozinha. Se o algoritmo falha por 1 milissegundo e ele mexe o braço com força total, ele pode quebrar um armário ou, pior, machucar alguém. Certo. A estrutura do Neo foi projetada para que, se eles barrarem você, o impacto seja distribuído, absorvido, como se fosse outra pessoa. A segurança não está no software, está no hardware. Isso faz muito sentido. É resolver um problema fundamental que talvez tenha impedido outros robôs de entrarem nas nossas casas até hoje. Mas e a funcionalidade no dia a dia? Esse pijama aguenta uma faxina pesada? Aparentemente, sim. Os materiais são práticos. Nas especificações, por exemplo, eles dizem que as mãos do Neo podem ser submersas em água. Então, lavar a louça é uma tarefa possível. E ele tem essa combinação que é intrigante. Ele é leve, entre 30 e 40 quilos, mas tem essa capacidade de carga surpreendente. É um design pensado do zero para conviver com gente. Ok, essa engenharia focada em segurança é impressionante. Mas só segurança não vende um produto de US$ 16 mil. Qual é a grande promessa? O que a One X diz que o Neo vai de fato fazer no nosso dia a dia para justificar esse valor todo? A promessa é o sonho da automação doméstica completa. É ter um assistente pessoal físico que não só, sei lá, aspira o chão, mas que faz tarefas complexas sozinho. E a interação foi projetada para ser completamente natural. Posso simplesmente falar com o Neo. Arruma a bagunça da sala. Ou programar tarefas pelo aplicativo tipo regue as plantas toda terça-feira. Você delega e esquece. O vídeo promocional mostra ele se movendo pela casa, pegando uma xícara de café com toda a delicadeza, uma precisão quase cirúrgica. E a autonomia é a chave.
Ele não só executa as tarefas, mas ele gerencia a própria energia. Quando a bateria está baixa, ele mesmo vai até a base e se conecta num carregador magnético. A visão é de um membro da família que funciona, que cuida de si mesmo enquanto cuida da casa. O comercial vende um futuro muito, muito conveniente. Mostra o Neo cuidando de tudo enquanto a pessoa trabalha ou está com a família, mas o vídeo mostra tarefas que são relativamente simples e dobrar a roupa, que é um desafio conhecido para robôs, ou limpar algo que caiu no chão de repente. Onde essa promessa bate na parede da realidade? É exatamente aí que a história fica muito mais complexa. Porque no meio dessa promessa de autonomia tem um asterisco gigante no contrato. O que acontece quando o Neo encontra uma tarefa que ele simplesmente não sabe como fazer? E a solução deles para isso é o que eles chamam de Expert Mode, ou modo especialista. E é aqui que o queixo cai um pouco. Um pouco. É uma reviravolta completa no conceito. Se o Neo fica confuso, um operador humano, um funcionário da Unex, Um humano. sim, um humano, pode se conectar remotamente pela internet e assumir o controle total do robô em tempo real. Essencialmente, essa pessoa vai estar dentro da sua casa, vendo pelas câmeras do robô, ouvindo pelos microfones e operando os braços e as pernas dele. Espera um minuto. Vamos pensar nisso de verdade. Não é só uma máquina na minha casa. É um portal. Um estranho num escritório a milhares de quilômetros pode estar, para todos os efeitos, presente na minha sala, olhando o que eu estou fazendo, vendo o que está na minha mesa. Isso é uma barreira psicológica e de privacidade gigantesca. É uma barreira monumental. A empresa até diz que, por privacidade, os rostos de outras pessoas seriam desfocados por software. Mas e todo o resto? E os documentos na mesa? As fotos da família na parede? Uma conversa particular que você está tendo no telefone? O estado geral da sua casa? Isso exige um nível de confiança que eu não sei se a sociedade está pronta para dar. Não é sobre cookies num site, é um streaming de áudio e vídeo ao vivo de dentro do seu quarto. Exato. Aquela metáfora visual que eles usam de uma camada digital de segurança, tipo um cadeado de luz protegendo os dados, é bonita. Mas na prática, você está dando a chave para um funcionário da empresa? Se essa questão da privacidade é um obstáculo tão imenso, por que eles construiriam um modelo de negócio em torno disso? Parece um tiro no próprio pé. E essa é a verdadeira genialidade, ou a audácia, da estratégia de negócio da 1x. É aqui que está o pulo do gato da robótica moderna. O maior obstáculo para a evolução de robôs que operam no mundo físico não é mais o hardware, é a falta de dados de treinamento em ambientes reais. Ah, é o mesmo problema dos carros autônomos, então? Precisamente, mas elevado à 10ª potência. A Tesla vendeu carros por anos, não só para ganhar dinheiro, mas para coletar bilhões de quilômetros de dados de trânsito. E estradas, por mais complexas que sejam, são ambientes relativamente estruturados. Uma casa é o caos. Cada casa é diferente. Os objetos mudam de lugar, a luz varia, tem bicho de estimação, criança. É um pesadelo de dados para uma IA. Ao colocar o Neo nas casas das pessoas com teleoperação, a 1x não está só vendendo um produto. Ela está implantando a mais poderosa rede de coleta de dados para ambientes domésticos já criada. Então, cada vez que um operador humano ajuda o Mil a pegar um objeto, a IA está assistindo e aprendendo. Eles estão terceirizando o treinamento da IA para os próprios clientes. Você chama isso de ciclo virtuoso. Mais dados levam a algoritmos melhores, que tornam o produto melhor, que atrai mais gente, que gera mais dados. Mas para o consumidor, isso não pode parecer um ciclo de vigilância? A gente está pagando caro para ser cobaia num laboratório de IA? Não é uma aposta arriscada? É um risco altíssimo, sem dúvida, mas é um risco calculado. Eles estão apostando que o fascínio pela tecnologia e a promessa do futuro vão superar as deficiências de agora. E o preço reflete essa estratégia. $16 mil, ou uma assinatura de 600 por mês, é considerado baixo para um hardware tão avançado. Isso sugere, assim, fortemente que o valor real para a empresa não está na venda do robô, mas nos dados que ele vai coletar. O primeiro comprador não é só um cliente,
É um parceiro de pesquisa que paga para participar. O que nos leva à pergunta crucial. Deixando de lado a visão de futuro e a estratégia de negócio, o que o NIO consegue fazer hoje? Quão perto a gente está daquele comercial todo polido? Para ter essa resposta, a gente precisa ignorar o marketing e olhar as demonstrações feitas para jornalistas, como a do Wall Street Journal. Elas dão um banho de realidade. O fato mais importante é, quase todas as tarefas complexas mostradas nesses vídeos, como arrumar uma cozinha, são teleoperadas. Nenhuma é feita de forma 100% autônoma. E qual o desempenho, mesmo com um piloto humano experiente no controle? É, metódico. Para ser gentil. Tem um exemplo que ficou famoso. Uma tarefa que parece simples de pegar 3 talheres e colocar na máquina de lavar louça. A operação levou 5 minutos. 5 minutos. Para 3 talheres. Isso é mais lento que meu filho de 5 anos. Eu poderia lavar a louça de um jantar inteiro nesse tempo. Isso coloca as coisas em uma perspectiva completamente diferente. Me faz questionar quem é o público-alvo para a versão atual. Porque com certeza não é alguém que busca eficiência. Exatamente. Hoje, não é para quem busca eficiência. É para entusiasta de tecnologia, para os early adopters que querem fazer parte do futuro. Uma boa analogia é pensar nisso como o momento GPT-3 da robótica. Há poucos anos, os modelos de linguagem eram tipo GPT-2, sabe? Impressionantes para a época, mas erravam muito, pareciam distantes de algo prático. E, de repente, o salto para o GPT-3 mudou tudo. A tecnologia do NIO é alucinante se comparada com o que a gente tinha há 2 anos. Hoje ela é lenta, desajeitada. Daqui a 2 anos, com os dados que eles vão coletar, talvez seja indispensável. A gente está vendo o processo de aprendizado ao vivo. E o hardware em si, ele parece robusto nessas demonstrações mais realistas? Ele ainda mostra sinais de ser um protótipo. Durante essa mesma demonstração dos talheres, deu para notar pequenas falhas. Em um momento, uma parte do dedo do robô, uma falange, sai do lugar. São detalhes pequenos, mas que mostram que o produto final que vai ser entregue provavelmente vai ter muitos ajustes. A versão que a gente vê hoje ainda é um protótipo funcional, não um produto de consumo finalizado. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? A gente fica com essa dualidade fascinante. De um lado, uma peça de engenharia de robótica macia, que é realmente inovadora, que resolve o problema da segurança e pode finalmente viabilizar robôs em casa. E do outro, uma ferramenta de coleta de dados disfarçada de assistente doméstico que, por enquanto, depende de operadores humanos remotos para fazer tarefas simples de forma incrivelmente lenta. É um produto que vive nesse limite entre a promessa e a realidade. E qual o impacto disso na indústria como um todo? Se a gente conecta isso ao quadro geral, o lançamento do NIO, mesmo imperfeito, joga um balde de gasolina na fogueira da competição. Empresas como a Tesla com o Optimus, a Figure AI e outras, que estavam talvez num ritmo de pesquisa mais acadêmico, agora têm um concorrente com um produto no mercado e uma estratégia agressiva de coleta de dados. A corrida para colocar robôs humanoides no mercado de consumo está oficialmente acelerada. A ficção científica está batendo na nossa porta. Quer a gente esteja pronto, quer não. É uma conclusão poderosa. O futuro não está só chegando, ele está sendo vendido por assinatura. E isso nos leva de volta à questão central. O desafio que o NIO nos impõe não é só tecnológico, é fundamentalmente humano. E olha direto para a câmera com aquela expressão amigável, mas completamente inescrutável, e essa imagem fica na mente. Sabendo que ele está constantemente aprendendo com o nosso ambiente, coletando dados sobre nossos hábitos, nossos espaços, e que a qualquer momento pode ser controlado por um operador invisível, a pergunta muda. Não é mais o que ele pode fazer por nós, mas sim, ao trazê-lo para dentro de casa, estamos contratando um ajudante ou convidando para entrar um observador.